Peço que os irmãos fiquem em pé em reverência à palavra de Deus. A primeira leitura já foi realizada, nós vamos estar lendo agora em 1 Pedro, capítulo 4, apenas 5 versículos, eu vou pedir para a igreja ler junto comigo, amém? A palavra do Senhor diz assim, vamos lá? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros, pois o amor cobre muitos pecados. Casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir. As palavras de Deus, tenha o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Amado Deus e Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, nós estamos na sua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor fale, Senhor, conosco. Que o teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações, abrir os nossos ouvidos e que tua boa palavra, se a semente, Senhor, preciosa e graciosa, frutifique em nossos corações, pois o crescimento só pode ser dado por ti, Senhor. O Senhor confiou a nós, Senhor, essa possibilidade de pregar, Senhor, de instruir, de ensinar a Tua palavra, Pai. Nesse momento, Pai, diminui a mim, Pai, mas exalta o nome do Teu Filho, que está acima de tudo e de todos, Pai. Fala com a Tua igreja, Pai, porque nós precisamos ter cheio de Ti, Pai. Não apenas ouvintes, mas ensina também, Senhor, que nós possamos ser praticantes da Tua boa palavra. Assim te pedimos e agradecemos, Senhor, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar? Paz, Senhor, igreja. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui hoje, continuando nossos estudos na série de Pedro. Os irmãos perceberam que ao longo da pregação, nós falamos aqui diversas vezes do tema de Pedro, que é uma carta de conteúdo escatológico. É uma carta que está destinada a irmãos dizendo sobre o futuro, aquilo que irá acontecer. Afirmando que a vida cristã ela não se baseia apenas no aqui e no agora. Nós temos uma esperança futura. Nós aprendemos no texto de 1 Pedro, que nós vivemos como peregrinos. Nós aprendemos a viver em família, nós aprendemos a viver em missão, e hoje nós iremos aprender um pouco como viver como cristão. Existe uma maneira de viver como cristão, existe, assim, a Bíblia ela é completa, mas esse conteúdo aqui, ele traz um conteúdo voltado ao futuro. O que irá acontecer no futuro? A vida cristã não é baseada apenas no hoje, no agora. A vida cristã não se baseia só nisso, nós temos uma esperança. Cristo um dia irá retornar. Nós viveremos com Cristo para a eternidade. Irmãos, e muitos de nós passamos por vários problemas, várias tribulações ao longo dos nossos dias. Enfrentamos diversas dificuldades. E tudo isso aponta para algo muito maior, muito maior. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Isso apenas não é apenas uma frase solta que nossos avós diziam. É uma realidade. Cristo um dia irá retornar e irá levar consigo a sua igreja. Então tudo que passamos, absolutamente tudo que passamos no tempo presente é passageiro. Nós um dia viveremos com Cristo para todo sempre. E é isso que o apóstolo Pedro ele está falando para a igreja. Perceba que naquela época existia uma perseguição institucionalizada. O Estado estava naquele momento perseguindo a igreja. Não apenas isso, mas a religião, que era o judaísmo na época, também estava perseguindo a igreja. E muitos daqueles que falavam que assumiam a fé cristã, que se curvavam aos pés de Cristo, que estavam diante da presença dele, estavam passando por grandes problemas, grandes tribulações e dificuldades, sendo até um certo ponto expulsos de suas casas. Agora pense, o apóstolo Pedro está escrevendo para essa igreja e falando, tenham paciência, o fim de todas as coisas está próximo.
Um dia o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. As pessoas às vezes perdem a esperança em relacionada a esse tipo de palavra, porque dizem, né? Ah, mas se passou mais de 2000 anos e o Senhor ainda não voltou. Para muitos sim, irmãos. Nós só temos uma vida para viver na presença de Deus. Depois que os nossos olhos se fecham nessa terra, um dia Cristo irá voltar, nós dormiremos, mas um dia Cristo irá retornar e nós estaremos com Ele prestando conta de absolutamente tudo. Tudo. E essa é a mensagem central que ele traz aqui. Mas o que o apóstolo Pedro ele também quer criar na vida do cristão é uma consciência. Ele quer criar essa consciência de que o fim de todas as coisas está próximo. E quanto mais o crente ele tem consciência que o fim de todas as coisas está próximo, que a volta do Senhor se aproxima, que o Senhor irá buscar a sua igreja, mais o crente ele se volta às coisas de Deus, mais ele busca a presença de Deus. Quando o crente ele está arraigado em seu coração, que o Senhor Jesus um dia irá voltar, ele tem uma esperança. O mundo, irmãos, não tem essa esperança que nós temos hoje. Perceba que o mundo, qual é a esperança do mundo? O que o mundo pensa? Olha o mundo afora, no que o mundo deposita a sua esperança? Às vezes o mundo deposita a sua esperança no poderio político, no poderio econômico, nas suas próprias forças, no seu trabalho, e esquece de depositar a sua confiança em Deus. E isso não pode acontecer com um cristão. O cristão deve ter consciência que tudo isso daqui é passageiro. Um dia, quando Cristo voltar, nada disso mais estará. E nós estaremos com Deus para toda a eternidade, louvando e engrandecendo o nome do Senhor para todo sempre. E nós precisamos, irmãos, ter todo esse momento, essa mente arraigada e alicerçada, sabendo que a volta de Cristo está cada dia mais próximo. E todo crente que tem dentro do seu coração essa palavra, ele é um crente fiel, maduro e sabe continuar na sua trajetória cristã. Amém? Como eu disse, o mundo não é assim. Ele não possui essa esperança. Para ele, simplesmente, ele procura a sua felicidade no aqui e no agora. Diferente de nós, que por mais que nós passamos lutas, dificuldades, provações, nós voltamos os nossos olhos ao Senhor, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, irmãos, precisamos a todo momento ser criteriosos e zelosos com as coisas do Senhor, dentro dessa casa. Porque é aqui que nós somos ensinados, instruídos na presença do nosso Deus. Com isso eu quero trazer a mensagem central, que é exatamente essa. A certeza do fim de todas as coisas deve tornar o crente mais zeloso das diversas áreas da vida cristã. Como eu disse, o fato do crente saber que o fim de todas as coisas se aproxima, não deixa ele preocupado. Ao contrário, quando o crente sabe que o fim de todas as coisas está próximo, ele fica esperançoso, alegre. Quantos de nós passamos nossas dificuldades? E você pode apontar dificuldades diversas na sua vida. Às vezes problemas de relacionamento com os filhos, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida. Mas você tem uma esperança muito maior que é Cristo Jesus, irmão. Sabendo que a salvação foi dada por Cristo, e um dia essa salvação, ela irá se consumar, irmãos. Você já é salvo, salvo pela graça. Cristo te comprou por bom preço, preço de sangue, e um dia essa salvação irá se consumar em uma perfeição, quando Cristo retornar com poder e grande glória. Todas essas coisas, tudo que você vê, irá passar. E restará um momento de glória, onde nós viveremos com o Senhor com a eternidade. É isso a esperança que nós precisamos ter em nossos corações. Não devemos nos esquecer disso. Nós não podemos olhar para a vida presente e falar, mas está tão difícil, será que compensa? Nunca isso deve estar em nosso coração ou em nossa mente. Nós devemos buscar a todo momento a presença de Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala isso, o fim de todas as coisas está próximo. Ele diz isso de uma forma muito geral no versículo 7. Lá no começo ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. E ele continua, porque esse versículo é muito genérico. O fim de todas as coisas está próximo. E ele dá um conselho geral, uma orientação geral. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Portanto, se refere em face disso, sabendo de que o fim de todas as coisas se aproxima, que a volta do nosso Senhor se aproxima, nós precisamos estar criteriosos e alertas em áreas da nossa vida. Nós não devemos viver como o mundo vive. Nós não devemos ser crente apenas no sábado e no domingo. É muito fácil. Vim para a igreja sábado às 9 horas da manhã e ficar até mais ou menos 12:30, 1 hora. É fácil, irmãos. Domingo a mesma coisa. De quarta-feira 1 horinha aqui também.
Nós precisamos ser zelosos e criteriosos em áreas da nossa vida, sabendo que o fim se aproxima, sabendo que o Senhor se aproxima, criar essa consciência, para não ficar apenas desiludido, desesperançoso ou triste, murmurando, sabendo que o mundo está com dificuldade. E aí ele vai dar orientações específicas, que a gente vai estudar hoje. Orientações específicas, a primeira é a oração. Segunda área que você precisa ser criterioso e zeloso é a comunhão. E a terceira área é o serviço. E aí nós vamos constantemente fazer essa pergunta para nós. Eu sou zeloso nessa área? Eu sou zeloso, eu sou criterioso nessa área, na oração, na comunhão e no serviço? Eu tenho essa consciência? E essa é uma pergunta que vai nos perseguir a vida inteira. Se você é um verdadeiro cristão, essa pergunta vai sempre estar na sua mente. Eu estou sendo zeloso, eu estou sendo cuidadoso? Eu sei que o fim das coisas se aproxima. Eu tenho uma vida voltada à oração, à comunhão e ao serviço na casa de Deus. Mesmo que um dia você responda assim, eu estou bem. Faz uma segunda análise, volta no começo novamente. Se faça sempre essa pergunta. Sempre devemos fazer essa pergunta. Como eu disse, a perfeição, irmão, só irá ser alcançada na glória. Quando o Senhor retornar com poder e grande glória, nós seremos glorificados, estaremos com Ele para todo sempre. Mas até lá, irmãos, enfrentamos um momento que é o momento da santificação. Todos os dias devemos buscar a presença do Senhor. A nossa antiga natureza briga com a nossa nova natureza, que foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos estar voltados e sempre atentos a essas três áreas. E eu vou comentar um pouquinho, que a primeira área é a oração. E ela vai dizer lá no comecinho, né? Lá depois na parte final do versículo 7, ele vai dizer assim: dedique-se à oração. Aí eu coloquei algumas verdades. A oração ela é resultado de um esforço diário. Nós falamos aqui quando nós estávamos pregando, quando estava estudando na lição bíblica, na lição passada foi de Daniel, lembra? Você lembra que a gente chegou a uma conclusão numa lição que estava falando sobre oração? Que Daniel orava 3 vezes por dia, e a gente chegou a uma conclusão que orar não é uma coisa fácil? Quantos aqui acham que orar é uma coisa fácil? Eu não acho. Agora, quem não acha? Eu levanto até as 2 mãos. Orar demanda esforço, irmãos. Orar demanda disciplina, esforço diário, responsabilidade, ter a consciência, saber que o fim de todas as coisas está próximo, se aproxima. Por isso que eu devo orar. Eu coloquei, por que eu devo orar? Porque o fim de todas as coisas está próximo. E no tempo presente, irmãos, que nós falamos no meio dessa modernidade, no meio de tanta tecnologia, dos afazeres, de faculdade, de escola, de filhos, de família, a gente nunca consegue encontrar um momento que a gente tenha de qualidade de oração. Pelo menos se a gente não busca ter um esforço, um comprometimento com Deus. Uma vez eu me lembro que eu estava na sala dos jovens e um irmãozinho ele fez uma brincadeira assim: olha, vamos fazer aqui, vocês vão escrever numa folha qual que é a sua rotina. No horário que você acorda e até o horário que você dorme. E você vai colocar os horários. Aí, que horas que você acorda? Eu acordo, aí eu escovo os dentes, eu tomo banho, eu troco de roupa. Muitos não seguem essa sequência, mas a sequência deveria ser essa. Depois eu tomo café, eu saio de casa, vou trabalhar, fico fora, à noite eu vou para a faculdade, naquela época era assim. Aí eu chegava em casa, meia-noite, estudava até 1, 2 horas da manhã, dormia. Mais ou menos foi assim com todo mundo. Aí foi aquela pergunta: e qual foi o momento que você tirou para ter comunhão com Deus? Mas aquilo me lavou de vergonha por dentro. Nossa, se eu pudesse eu abrir um buraco assim no meio da sala, me enfiava lá dentro e saía por fora da igreja e ia embora, não voltava mais para Edu Chaves. Eu fiquei envergonhado. E aquilo foi me perseguindo. Falar, qual é o momento de qualidade? Qual é o momento que você tem de qualidade com Deus? E é muito fácil você se distrair, você não querer ter esse momento de comunhão com Deus. Por quê? Hoje em dia a gente fala, eu não tenho tempo. Mas se você vai trabalhar, você pega o Facebook e vai jogando para cima. E fende de notícia, fende de notícia, fende de notícia. Ou é no WhatsApp. Vai respondendo, e vai respondendo, e vai respondendo. Chega em casa, eu estou cansado. Nossa, o serviço hoje me desgastou. Por que eu vou ler a Bíblia? Eu vou ver um pouquinho de televisão, Netflix, alguma coisa desse tipo. Preciso distrair a minha mente. Mas nossa, ficou tarde. Fiquei vendo Netflix até 11 horas da manhã, eu tenho que trabalhar cedo. Vamos dormir?
Aí coloca o joelho no chão, faz aquela oração de miojo, né? Dura 3 minutinhos, está pronto e deita e dorme, né? Irmãos, orar é resultado de esforço diário. Mesmo que a modernidade, nós temos a tendência de dizer, não tenho tempo. A oração não é uma atividade voluntária para o crente, e sim uma ordenança dada por Deus, uma oração dada por Deus que requer esforço. Esforço. Naquele dia o pastor que estava aqui, eu me esqueço o nome dele, ele estava aqui presente, e ele falou muito bem, a oração é resultado de esforço diário. É uma luta. Spurgeon, ele falava que, às vezes nós quando estamos com os joelhos no chão, e nós não temos vontade de orar, naquele momento você está prevalecendo com Deus em oração. Porque o Espírito intercede por você. Você não sabe como orar, eu não sei como orar. As orações mais belas que são feitas aqui na frente, não são orações perfeitas. O Espírito Santo nos intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis, mas requer esforço, irmão. É o único elo que nós podemos ter a comunhão com Deus é através da oração. Nem mesmo a minha melhor atividade, o que eu posso fazer aqui na igreja, se não for por meio da oração, esquece, não gera resultado nenhum. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem ter comunhão com Deus. Senão é apenas atividade simples. Senão significa que eu estou apenas fazendo isso aqui, um monte de palavras, você pode achar bonito, achar legal. Se não tiver oração por trás disso, irmãos, isso aqui não vai fortificar no coração. Não adiantou nada o que eu falei se eu não me dediquei à oração. Não adianta nada você tentar levar essa palavra para casa se você não pedir que o Espírito Santo, ele coloque essa palavra dentro do seu coração. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, e isso através de oração. E a oração é resultado de esforço diário. Irmãos, por que eu devo orar então? Respondam para mim. Está próximo. Eu li um trecho nesse livro, um guia para oração fervorosa, e eu confesso aos irmãos, esse livro me arrepiou até o último fio da cabeça. Até o último fio da cabeça. Eu trouxe até o trecho, não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Ele diz assim: no relacionamento do homem com Deus, toda iniciativa parte de Deus. Então o homem reage à ação inicial de Deus. Deus sempre age, nunca reage. Suas ações são sempre primárias. Por exemplo, se alguém ama a Deus, é porque ele amou primeiro. Se alguém o escolhe, foi porque ele o escolheu primeiro. Se alguém é uma nova criatura, é porque ele antes ressuscitou, estando tal pessoa morta em delitos e pecados. De sorte que sempre as atitudes positivas dos homens em relação a Deus são fruto de uma atitude primária, eterna, positiva, graciosa, benevolente e condescendente da parte de Deus para com tal homem. Até aí estava lindo, eu adorei. Nossa, eu falei, que magnífico, que autor inspirado, que livro lindo. Tocou, eu falei, nossa, tudo, a parte inicial é de Deus, tudo Deus faz primeiro, eu só respondo ao chamado dele, glória a Deus. Aí chegou nessa parte, assim se você não ora a Deus, tema e trema. Aí por quê? Pois pode ser que você não ore na terra, porque Cristo também não ora por você no céu. E nem tem orado por você enquanto Ele esteve na terra. E talvez a única menção que Cristo tenha feito de você durante suas orações foi: não rogo pelo mundo. Irmãos, eu li isso, mas isso me pegou e começou a fazer assim no meu coração. E me esmagar. E para falar a verdade, esmaga, porque por mais que a gente fale, eu tenho tempo, hoje eu tiro um tempo para Deus, é como se fosse até errada a menção, eu tiro. E eu queria ter mais qualidade de tempo com Deus. Nós precisamos disso. Nunca está bom, nunca está tão bom que não possa melhorar. A todos os momentos nós devemos ter os nossos olhos voltados a Deus. A oração ela não é um rito. Eu só posso orar quando eu fechar os olhos, quando eu estiver na minha casa. Não, isso é um indicado. Que você chegue na sua casa, que você busque a presença do Senhor no seu quarto, em secreto, que o Pai te ouve, isso tudo é verdade. Mas em todos os nossos momentos nós devemos estar com nossas mentes voltadas a Cristo. Senhor, me ajuda, me protege no meu trabalho, me protege na minha ida, me protege na minha volta. Senhor, me guarda, me dá orientação. Senhor, aconteceu isso, eu preciso falar com você. Isso não é falar sozinho, irmão. Quando você ora, você está falando com o seu Pai. É o seu Pai que está no céu te ouvindo e está atento ao seu clamor. Precisamos orar, porque o fim de todas as coisas está próximo. A segunda área que nós devemos estar atentos, zelosos, criteriosos é a comunhão. Viver como cristão é viver em comunhão. Vamos ler? Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, que o amor do...
e sem reclamação. E aí eu coloquei, o amor é o cartão de identidade do cristão. Por que nós precisamos ter de comunhão? Esse conselho, irmãos, Pedro não estava dando de uma forma geral para todos que lessem essa carta, não. Essa carta foi escrita para uma igreja, para irmãos que estavam passando por dificuldades, problemas tão sérios, piores do que os nossos hoje. E ele diz que nós devemos amar uns aos outros. Como ele diz, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E aí ele diz que o amor é o cartão de identidade do cristão. João 13:34 diz, por isso agora lhes dou um novo mandamento. Vamos lá? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor discípulos. Você não é crente porque você fala, eu sou crente. Quando alguém te pergunta, você é o quê? Eu sou crente. Não, você não é crente por causa disso. Você prova que você é um cristão quando você ama. E esse conselho é voltado para dentro da igreja. Por quê, irmãos? Eu já preguei isso numa ocasião passada. Nós estamos aqui em um ajuntamento de pecadores, mas pecadores redimidos. Pecadores comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós só estamos aqui porque foi o Senhor Jesus que nos trouxe aqui. E a igreja é um ajuntamento de pessoas completamente diferentes. Eu não sou igual ao pastor. O pastor também não é igual à irmã, que não é igual ao irmão Walter, que não é igual ao irmão Marão. Todo mundo aqui é diferente. Talvez seja pela sua rotina, pelo seu trabalho, pelo que faz. Talvez seja por onde mora. Quem são os pais? A gente vai criando uma identidade, mas a igreja ela reúne tudo isso. Tudo isso, já pensou? Cristo, quando morreu, nos organizou e nos trouxe aqui nessa igreja. E hoje nós somos salvos, redimidos e somos crentes, adventistas da promessa, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Amém? Não é verdade? Mas somos diferentes. E o que eu disse, eu sempre comento isso com o pastor Félix e com o pastor Zenilson. O mais difícil não é você organizar uma igreja. O mais difícil é você manter a unidade. Manter a unidade é algo muito difícil. Por quê, irmãos? Porque essa diferença pode criar no meio de nós atritos, discussões, às vezes uma ofensa. Talvez isso seja perfeitamente normal e compreensível. Por quê? Somos um ajuntamento de pecadores redimidos. E que o Senhor é que nos trata. Amém? Mas veja, um crente que ama verdadeiramente, ele perdoa. Olha que lindo. Nós somos aqui totalmente diferentes, às vezes cria um atrito, a minha ideia não é assim, tal, eu penso de outra forma. Às vezes aquela discussão boba, causa às vezes um negócio, um risquinho no coração. Mas o crente maduro, o crente que ama, o crente que sabe que o fim de todas as coisas está próximo, ele perdoa. Ele perdoa. Por isso o amor não é simplesmente dizer eu te amo. Eu te amo é uma coisa muito bonita, não é? Não é verdade? Nós maridos falamos isso para nossas esposas, e elas gostam de ouvir isso, não é verdade? As esposas falam isso para os maridos também. Eu amo ouvir isso. Mas o amor verdadeiro é demonstrado através de atitude. Porque o amor não é apenas uma palavra. O amor se expressa através de perdão. E o amor se expressa também em nossa comunhão. Já pensou? Nós só podemos estar aqui foi porque Cristo nos trouxe aqui. Mas eu amo verdadeiramente o meu irmão. Eu tenho prazer de estar com ele. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu sei perdoar. Faça sempre essa pergunta para você. Eu tenho prazer de estar aqui na casa de Deus, nessa igreja, e ver meus irmãos? Eu tenho prazer de estar com eles, de dar um abraço nele, de dar a paz do Senhor, de desejar uma boa semana, de orar com ele? Eu tenho esse desejo dentro do meu coração? Ou se eu puder, eu pego e falo, não, hoje eu não vou, porque olha, está longe, está me dando dor de cabeça, está chovendo. Um verdadeiro crente, um verdadeiro salvo, aquele que aprendeu a viver como cristão, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Prazer, ele tem prazer de acordar sábado cedo e falar, nossa, eu vou para a igreja, eu vou para adorar meu Deus, mas chegando lá eu vou ver o irmão Nilson, eu vou ver a irmã Socorro, vou ver a irmã Lindalva, vou ver o irmão Walter, eu vou ver todo mundo lá na igreja, vai ser muito bom, vou dar um abraço forte no meu irmão, vou perguntar como foi a semana. Perceba, a gente chama as pessoas daqui de dentro da casa de irmãos. E muitas vezes, muitos de nós
temos uma amizade muito mais profunda e sincera com pessoas lá fora. Nós precisamos aprender, irmãos, que aqui é a casa do Senhor. E isso tudo que nós temos aqui é fraterno, é gostoso, é Deus que nos dá. Precisamos ter uma reunião sincera, um amor verdadeiro um pelos outros. E essa é a ideia. Um crente consciente, ele ama. E além disso, além de amar, ele perdoa. Quando ele ama, ele perdoa. E aprendendo a perdoar, ele convive em comunhão perfeita. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque esse irmãozinho maravilhoso que está sentado do seu lado, é com ele que você vai ficar a eternidade. A eternidade, nós estaremos lado a lado. O que restará no futuro é apenas a fraternidade. Tudo isso é passageiro. Lembre-se, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e zelosos. O fim de todas as coisas está próximo. E um dia, quando Cristo voltar, tudo isso não existirá mais pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, diaconisa, pastor. Nada disso. O que restará é um momento de fraternidade. Sabe quando você tem consciência disso, por exemplo? Pode até parecer um exemplo um pouco estranho. Mas você já foi em velório de crente? Já foi? De uma pessoa que sempre serviu a Deus, com integridade, com amor, com gratidão, que vivia sempre em comunhão. E naquele momento triste, a gente não chega lá e fala, nossa, que pena, vai fazer falta, a igreja vai sentir saudade, não é verdade? Mas percebe que quando o pastor ele traz aquela abordagem, a abordagem ela é totalmente diferente, não é de um adeus, é um até breve, te vejo em seguida. É isso que acontece, irmãos. Você pode perceber quando você vai no velório de crente, que às vezes o choro pode ser pelo choro, pela perda, pela dor, perdeu ali um irmão muito querido, muito amado, mas você tem a esperança e a certeza que quando Cristo voltar, você vai ver aquela pessoa ressuscitada. A certeza absoluta. Por isso que nós não devemos nos apegar com um aqui e o agora, é tão passageiro, passa tão rápido. E um dia nós estaremos com Cristo para toda a eternidade. Todos nós aqui reunidos, já pensou? A igreja de Vila Carolina reunida, na presença do Senhor, salvos, redimidos, e agora glorificados, na presença do Pai. Já pensou? Não existirá mais dor, tristeza, choro, lágrima, nada. Tudo isso passou. Mas nós devemos ter essa consciência agora. Nós precisamos amar uns aos outros. Amar é perdoar, e perdoar é saber conviver em comunhão. Amém? Essa é uma verdade real, que nós caminhamos. E o terceiro ponto é o serviço. Vamos lá? Cada um. Amém. Glória a Deus. Serviço, irmãos, serviço. E veja que o apóstolo Pedro ele parte do pressuposto que todo crente ele possui um dom. Um dom. Serviço a gente serve, mas todo parte do pressuposto que todos nós temos um dom. Você já descobriu o seu dom? Ou você ainda pensa que sim, eu não tenho? Porque não é verdade. A Bíblia não mente, está escrito aqui. Cada um exerce o dom para servir aos outros, que recebeu. Então, todos aqui têm um dom, todos. Aqui ele vai dar alguns exemplos. A Bíblia ela fala em diversos momentos sobre os dons. Não é um rol exaustivo. Você vai ver os dons. O texto mais famoso é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11 ou 14. Os pastores me ajudem, eu acho que é isso. Vai falar sobre dons em Romanos, em Efésios, em Hebreus, em Tiago. Nossa, então não é um rol exaustivo. São esses dons. Quem não está aqui dentro não tem. É isso? Não, todos nós temos um dom. É um rol exemplificativo. Isso aqui exemplifica. Tem esse. E se não tiver ali na lista, descubra.
Peça que o Espírito Santo te revele. Qual é o meu dom, Senhor, para servir a tua igreja? Veja, pergunte para Deus. Todo crente recebeu um dom, de Deus um dom. Todo dom recebido é um presente de Deus, uma capacitação para servir a Deus e aos irmãos. Olha que interessante, eu recebo um dom e esse dom serve para quê? Para servir a igreja, servir aos santos. E com isso, cada crente deve administrar o dom que recebeu. Os dons mencionados na Bíblia não formam exaustivo, mas exemplificativo. Todo cristão tem um dom, esse dom foi dado graciosamente por Deus para servir aos santos, mas tudo com um único propósito. Qual o propósito? Dar glória a Deus. Todos os dons que nós temos aqui na igreja, que cada pessoa recebeu de Deus, ele tem um propósito. Ele quer dizer, ele serve para servir aos santos, servir à igreja, mas isso tem um propósito muito maior. Esse propósito é dar glória a Deus. Tudo, irmãos, tudo, absolutamente tudo que temos, tudo que recebemos veio de Deus, é de Deus. Eu apenas administro. E isso pode ser em tudo, todas as áreas. Ele vai seguir lá no versículo. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Nesse dom da fala está a pregação, o ensino, o dom de profecia. Por quê? Faça como quem transmite a palavra de Deus. Em outra tradução fala, de acordo com os oráculos de Deus. Eu não posso pregar aqui nada do que eu acho. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia fala. Eu não posso ensinar nada do que eu acho. O que eu acho não importa, é o que a Bíblia fala. Mesmo que isso venha de confronto a mim. Mesmo que eu esteja errado. Aquela palavra é do Senhor, ela não me pertence, eu não tenho direito, eu não posso deturpar a palavra. Receber de uma forma e transmiti-la de outra, eu não posso. E isso aqui está dentro do dom de ensino. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Ensino, profecia, quem tem um dom de profecia. As irmãs aqui da igreja que muitas vezes falam em nome do Senhor, falam de acordo com aquilo que recebeu de Deus. E nada mais e nada menos. É apenas do que veio de Deus. Da mesma forma, se alguém serve, faça com a força que Deus provê. O que é o serviço? É tudo o que você pensar. Sabe aquela correria que a gente estava ontem aqui na igreja da Santa Ceia? Quem estava ontem presidindo, dirigindo? Pastor Félix, pastor Zenilson, não é verdade? E quem estava no auxílio? Todos os demais. Até quem estava lavando o pé um dos outros estava em serviço. Quem cuida da porta, quem dá aula para as crianças, quem cuida lá em cima da alimentação. Sabe aquele cafezinho gostoso que as irmãs fazem? Que a gente toma ali no finalzinho? De vez em quando eu faço também. Mas sabe aquele cafezinho gostoso? Aquilo é serviço, irmão. Aquilo é serviço. Aquilo é dom, é Deus que te capacitou para você servir dentro da casa de Deus. Olha que maravilha. Mas tudo isso como?